E aí, meus queridos, cornos e cornos, desavisados, desavisadas, talaricadas que se encontram nesse canal. Então, supimpa, tu supimpa, suportar, supimpa. Então, hoje o vídeo é Mega Man X, o que aconteceu antes do primeiro jogo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no pouso, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Vamos lá. O ano é 2000XX. O planeta sofreu tantos Ano 2000XX, 2020, né, meu filho? ataques que Dr. Light quase perdeu a esperança. Valia a pena continuar tentando salvar o mundo? Qualquer outra pessoa, depois de anos e anos lutando a mesma guerra, teria desistido. Mas havia algo que não deixava Thomas Light desistir. Algo dentro dele o obrigava a sempre proteger a humanidade. Tô tentando entender, calma. E ele sabia que não viveria para sempre. Nem ele, nem Mega Man. Mas o mal, esse sim, atravessa os anos como a luz atravessa o vidro. Pensando nisso e tendo em mente tudo que seu rival, Dr. Albert Wily, já havia tentado fazer para dominar o mundo, Albert Wily. Dr. Light resolve criar um último robô. E provavelmente ele nem imaginava o quanto a humanidade agradeceria por isso. Ou não. Eu sou o Fábio. Seja bem-vindo a Jogando a Saudade. Bom, quase todo mundo tá careca de saber a história do primeiro jogo, mas aqui a gente vai abordar o período de tempo que vem antes Nem todos sabendo a história do jogo, não. da famosa Guerra Maverick. Só então passaremos de fato pro Mega Man X. Lembrando que se você não assistiu a série de vídeos da saga clássica, é muito importante que você veja para ficar por dentro da história desde o começo. Se vocês querem esse vídeo aqui que ele tá comentando, se vocês quiserem, não esqueça de comentar aqui embaixo que eu trago, tá bom? E para manjar todos os personagens também. Voltando ao assunto, uma longa lista de motivos levaram Dr. Light a projetar Mega Man X. Talvez um deles fosse perceber que o campo da ciência que o consagrou poderia se tornar a ruína da humanidade. Toda vez que ele tentava pensar no futuro, não era coisa boa que aparecia. A tecnologia avançava a passos largos e aquelas meras máquinas poderiam se voltar contra seus criadores em questão de alguns anos. O único jeito era colocar toda sua alma e esperança em um último projeto. Light sabia das limitações das inteligências artificiais da época. Por mais que conseguissem fazer algumas escolhas básicas, até mesmo robôs como Mega Man precisavam entrar em contato com seu programador para perguntar qual o próximo passo a ser dado. Quando algum robô se aventurava em tomar suas próprias decisões, sempre acabava em desastre. Basta ver Protoman e Bass. Um quase morreu por negar ser ajudado e o outro, mesmo sendo absurdamente forte, era um fracasso ambulante. Era necessário fazer uma máquina que estivesse além disso, que soubesse analisar as situações como uma pessoa e tomar a melhor escolha. Isso era sonhar alto até mesmo para Thomas Light, mas ele se arriscou. Ninguém viu que eu levei uma gotada não, né? Vou botar no replay. Com sua idade avançada, era difícil saber quanto tempo ainda teria de vida. Mesmo assim, tinha uma vasta experiência e conhecimento no assunto. Provavelmente sempre esteve estudando até que pudesse desenvolver uma inteligência artificial que fosse forte o suficiente para simular uma mente humana. Depois de muito projetar, o design final de Mega Man X foi concluído. Ele tinha 1,60 m de altura, pesava 57 kg e possuía um programa cognitivo que era similar à mente de uma pessoa com idade entre 14 e 15 anos, capaz de evoluir e amadurecer com o tempo. Para quem não sabe muito bem o que é um programa cognitivo, é basicamente o cérebro de um robô. É esse programa que percebe, analisa, se adapta e aprende com cada situação nova. Nós usamos bastante nossa cognição nos jogos mesmo. Um bom exemplo disso são os próprios jogos da franquia Mega Man. Quando você joga pela primeira vez, morre até conseguir se adaptar ao design das fases, padrão dos inimigos e com os controles. Com tudo isso aprendido, fica bem mais fácil terminar o jogo. X deveria aprender com cada evento que vivenciasse, se adaptar e utilizar esse conhecimento para conseguir superar outras situações desconhecidas. E é isso também que torna possível que sua mente de 14 ou 15 anos amadureça. Não significa que ele era um adolescente ou coisa do tipo, mas que ele tivesse a grande capacidade de aprendizado de um ser humano com essa idade. E a cada novo evento teria mais e mais experiência para lidar com outros eventos. Não é à toa que X é conhecido como Magnum Opus de Dr. Light. Mas, prosseguindo, sua estrutura interna era feita de um esqueleto blindado, super flexível e adaptável que reduzia danos comuns em 93%. Sua pele artificial era feita de uma liga ultra leve chamada Titanium X. Só assim um robô de 1,60 m poderia pesar míseros 57 kg. Quanto aos componentes da cabeça, seus olhos são duas câmeras de amplo alcance capazes de captar imagens com mais quadros do que o olho humano. E só a título de curiosidade, são necessários dois olhos para que se possa ter uma sensação de profundidade ideal, ou seja, 3D, por causa da sobreposição de imagens. Depois você pode fazer o teste e tentar alcançar algo com seu braço olhando com um olho só, dá uma bugada na cabeça. Quanto ao sistema de captação... Sério? Eu nunca tentei isso, não.
de sons, X contava com um sistema de reconhecimento sonoro ultra sensível, capaz de ouvir um espectro de ondas sonoras mais amplo do que o ouvido humano. Do ponto de vista físico, o ouvido humano é limitado a captar ondas sonoras que vibrem de 20 até 20 mil vezes por segundo, sendo que quanto maior a quantidade de oscilações, mais agudo é o som e vice-versa. Isso para quem tem um ouvido perfeito, né? Já a voz de X era gerada por um dispositivo feito pela Raytheon Enterprises. Agora vamos ver as partes do tronco. X possuía um dispositivo de geração e armazenamento de energia capaz de captar e armazenar energia solar. Essa é a fonte primária de energia dele, capaz de suprir tranquilamente todas as funções de seu sistema. E ainda sobra um pouco para ser armazenada, assim X pode funcionar sem muitos problemas mesmo de noite. Claro, como um cara prevenido vale por dois, ainda tem um tanque de combustível ultra compacto que funciona a partir de microfusões nucleares. Isso permite seu funcionamento em locais muito escuros ou debaixo da água em caso de suas reservas solares acabarem. Assim como nós temos um sistema nervoso central, que em X seria seu programa cognitivo, temos um sistema nervoso periférico, responsável pelo funcionamento involuntário do nosso organismo. Tipo fazer o coração bater, a gente respirar, os órgãos internos funcionarem, por aí vai. O sistema central de controle de X tem basicamente essas funções: manter tudo bem sincronizado para que seu programa cognitivo se preocupe somente em seu aprendizado constante. Quanto aos braços, X é equipado com o X-Buster ou Mega Buster 17. Pelo jeito foram 17 tentativas até encontrar o Buster ideal. É a arma nativa mais poderosa de X e pode concentrar energia solar em ataques poderosos. Quando não está em uso, o X-Buster toma a forma de uma mão. Também tem um dispositivo de amplificação que aumenta o poder destrutivo da energia concentrada no Buster e um sistema de variação de armas, possibilitando que X copie as armas de outros robôs. O processo envolvido nessa tecnologia... Gente, isso é bastante nerd. Eu tô tentando entender, mas tá um pouco difícil. Até a dicção faltou aqui, faltou a palavra pra tentar explicar, mas enfim. É complexo, mas sabemos que é necessário ter contato físico com o inimigo. Por último, temos as pernas. Elas são providas de um sistema de estabilização por giroscópio para que X possa manter o equilíbrio nos mais diversos tipos de terreno, dos mais planos até os mais danificados. Também possui um sistema opcional de aceleração de emergência, chamado Dash, que X pode internalizar após fazer o seu primeiro upgrade. Como vimos na linha do tempo da coletânea Mega Man Zero, as armaduras foram feitas nesse meio tempo por Dr. Light e espalhadas pelo mundo de forma que só X poderia encontrá-las. Mas como Light sabia que X as encontraria? Bom, ninguém sabe. Talvez fosse intuição, mas depois de fazer um robô poderoso desse, surge a dúvida: o que será da humanidade se ele se tornar maligno? Essa dúvida perturbava Dr. Light constantemente. X era provido de uma mente capaz de fazer escolhas. Se há a possibilidade de escolhas erradas serem tomadas, há motivo suficiente para se preocupar. Assim, Thomas deixa... Porque tecnicamente, como ele é um androide, dá pra você levar em conta o Ultron e o Visão. Não dá pra saber se eles vão ser 100% bons. Tanto é que um é e o outro não. Traz sua maior invenção e espera que o mundo esteja bem quando ela for ativada. 100 anos mais tarde, durante uma escavação arqueológica, um renomado profissional chamado Dr. Ken buscava encontrar algum registro fóssil que comprovasse sua pesquisa sobre a vida das plantas na era mesozoica, coisa de uns 200 milhões de anos atrás. Mas, infelizmente, não tinha encontrado nada, o que o fez mudar o local das escavações. Um certo dia, já no novo sítio de escavação, foram encontradas leituras eletromagnéticas um tanto estranhas, como se algo estivesse soterrado vários metros abaixo do solo. Após alguns dias de escavação, conseguiu encontrar de onde vinham as leituras. Era um laboratório. Investigando um pouco, ficou... É como se fosse... Agora que eu me toquei, mano. É como se fosse uma... É como se fosse não, né? É uma HQ contando a história anterior do jogo, é isso? Claro que aquele era o antigo laboratório de um famoso e renomado cientista que havia vivido há 100 anos, Dr. Thomas Light. Não demorou para que finalmente encontrasse a cápsula em que X estava. Ela tinha 14 metros de altura e 8 de comprimento, soterrada sobre os escombros do teto e ainda rodando algum tipo de diagnóstico. Alguns sensores perceberam sua presença e começaram a tocar uma mensagem previamente gravada por Dr. Light. Ela dizia o seguinte: atenção, X é o primeiro de uma nova geração de robôs capazes de pensar, sentir e tomar as próprias decisões. Entretanto, essa habilidade pode ser muito perigosa. Se X escolhesse quebrar a primeira lei da robótica, um robô jamais machucará um ser humano, os resultados poderiam ser desastrosos e eu temo que não vai haver força na Terra que possa pará-lo. Serão necessários aproximadamente 30 anos para comprovar que é seguro confiar nele. Infelizmente eu não vou viver para ver esse dia, nem tenho alguém que possa continuar meu trabalho. Por causa disso, decidi selá-lo nessa cápsula que vai testar os seus circuitos internos até que seja seguro considerá-lo confiável. Por favor, não mexa na cápsula até que esse tempo tenha passado. A existência de X representa grandes riscos, assim como representa grandes possibilidades. Eu posso apenas esperar pelo melhor. 18 de setembro de 2000 XX, Thomas Light.
Dr. Ken assumiu que já tinham se passado bem mais que 30 anos, então considerou ser seguro abrir. Depois de algum tempo em contato com X, ficou claro que não se tratava de um robô qualquer. As habilidades que tornavam X especial faziam dele quase uma pessoa, ao ponto de Dr. Ken dizer: às vezes eu não sei se eu tô falando com uma máquina ou com um ser humano. Ken seguiu as escavações no antigo laboratório de Light e encontrou uma literatura bastante grande sobre os projetos dele, anotações principalmente. Tudo que Light estava pesquisando era anos-luz à frente do seu tempo. Tudo isso levou o sortudo arqueólogo a pensar se poderia replicar a tecnologia de Dr. Light e criar uma completamente nova geração de robôs. Cerca de 6 meses se passaram até que finalmente Dr. Ken e X tenham completado o primeiro Reploid, nome esse que passaria a ser usado para nomear todos os robôs feitos com base na tecnologia de X. Dr. Ken se impressiona com a força e inteligência de sua criação, relatando que teve até um debate com o robô. Mas nem tudo sai como a gente planeja e certamente Dr. Ken não fez os diagnósticos necessários para ter certeza da segurança dos novos Reploids. Mesmo assim, o vislumbre de um futuro próspero fez com que qualquer medida de segurança parecesse desprezível. Em pouco tempo, os Reploids estavam pelo mundo todo, até que alguns casos isolados de robôs causando problemas começaram a surgir. Alguns simplesmente apresentando mau funcionamento, outros se tornando até violentos e causando feridos. Era um problema considerável. Por enquanto, tínhamos casos isolados, mas e se um dia os Reploids se virarem contra os humanos? Com isso, o Conselho Internacional de Robótica fez uma reunião extraordinária para decidir o que seria feito com tais Reploids. A opção de parar a produção foi descartada de início. Mesmo com tão pouco tempo, a humanidade se acomodou e dependia deles para tudo. Como as forças militares não eram eficientes contra os ataques dos Reploids malignos, o jeito foi fazer um grupo de Reploids para conter os seus semelhantes criminosos. Assim, os robôs causadores de problemas ficaram conhecidos como Mavericks e o grupo responsável por detê-los, Maverick Hunters. Com essa nova ordem, Dr. Ken ficou responsável por criar o líder dos... Nossa, uma bela ideia. Mavericks e Maverick Hunters. Nem falei certo, mas enfim. Uma criatividade assim, nível 0, né? Que poderia botar outro nome nos outros lá, mas enfim. Hunters. Assim surge Sigma, o Reploid mais avançado já criado por Dr. Ken. E em questão de 2 meses, a corporação Maverick Hunter se provou altamente eficiente. Já volto. Voltaremos a seguir com a nossa programação normal. 2 horas depois... Voltei. Pedindo que Mavericks pelo mundo fizessem qualquer tipo de mal à humanidade. Ao mesmo tempo, quem se preocupava com X? Ele apresentava alguns sinais de tristeza, sem saber ao certo seu lugar nesse mundo novo, ou até mesmo o que seu criador havia planejado para ele. Mas esse mistério logo seria resolvido. Não demorou para que o pior pesadelo da humanidade acontecesse. Aquele que era responsável por proteger, agora quer aniquilar. O famoso e respeitado Sigma simplesmente decidiu que os humanos eram um empecilho para a evolução dos Reploids, ou seja, só em um mundo livre de humanos os Reploids poderiam prosperar. Essa mudança repentina, apesar de parecer não ter nenhuma explicação, pode ter como culpado um velho conhecido nosso, ele mesmo, a encarnação do mal, Dr. Albert Wiley. Aí você pergunta, mas como que esse velho desgramento pode estar dando trabalho mesmo depois de morto? A resposta para isso não é tão simples, mas existe. Em um dia comum de trabalho, Sigma recebeu um chamado do grupo Gama dos Maverick Hunters. Um Maverick vermelho completamente insano havia surgido e simplesmente destruiu todos os integrantes do grupo Gama, sobrando apenas 2 sobreviventes que sequer foram... Ah, então ele construiu outros robôs, morreu e esses robôs estão dando trabalho. Sabendo disso, o comandante dos Hunters toma a frente e diz que vai parar o tal Maverick com as próprias mãos. A luta entre os dois é intensa e até mesmo o grande Sigma tem dificuldades. Na verdade, ele apanha até perder um braço e ter o rosto desfigurado, que vai deixar 2 cicatrizes bastante conhecidas. Ele só consegue virar o jogo porque o Maverick vermelho sofre algum tipo de interferência ou algo do tipo, em que aparece um W em seu cristal na testa e ele parece sofrer muita dor. Assim, Sigma tem a chance de Parece o Cyborg, esse cara. nocauteia o inimigo. Ao sair dali, ordena que recolham um robô Se bem que ele é um cyborg, né? desmaiado e vai em busca de reparos. Foi nesse dia que tudo mudou. Aquele não era um Reploid ou Maverick qualquer, era o Magnum Opus de Dr. Wily, o poderoso Zero. Apesar de ter sido projetado e construído um século atrás, essa era a primeira vez que ele era ativado. Exatamente, viu? Foi mais ou menos o que eu falei. Dr. Wily tinha percebido uma falha em seu programa cognitivo e previu que essa falha deixaria seu robô louco e violento, então acabou selando ele para tentar achar uma solução para esse problema. Acabou que não deu tempo, Wily morreu sem ao menos completar sua obra-prima. Como se não bastasse, a cápsula de Zero emanava um vírus eletrônico altamente infeccioso e perigoso, do qual apenas Zero parecia ser imune. Há teorias e teorias de o que esse vírus possa ser. Seria ele uma forma manipulada da energia maligna vista em Mega Man 8? Ou uma versão evoluída da Roboenza que apareceu em Mega Man 10? Bem,
Até agora não temos resposta para isso, a não ser especulações. De qualquer forma, depois de tantos ferimentos, o vírus entrou no corpo de Sigma. O mesmo aconteceu com Zero depois de levar o golpe final. Sigma era forte demais para que o vírus o controlasse, então ao invés de tentar tomar o controle, o vírus tentou se adaptar aos sistemas e à programação de Sigma. Com Zero, o efeito foi completamente oposto. Seu programa cognitivo foi completamente corrigido após a infecção, tornando-o racional e mais calmo. Tanto é que depois de vários testes feitos por Dr. Kane, Sigma o aceitou nos Maverick Hunters. Enquanto isso, dentro de Sigma, o vírus continuava a prosperar. Os Hunters conseguiram alcançar uma reputação astronômica ao conter todo tipo de incidente em qualquer lugar. Tudo isso acontecia graças ao grande time de reploides adaptados a todos os tipos de ambientes e situações que os Maverick Hunters possuíam. Nesse momento, antes de Sigma perder completamente o controle, os Hunters eram organizados de acordo com suas habilidades em unidades específicas. Vamos ver quais eram e seus componentes. Unidade Especial Zero. Integrantes: Zero, Magna Centipede, Blast Hornet e Web Spider. Quarta unidade, Batalhão Terrestre. Integrante: Flame Mammoth. Sexta unidade, Força Marítima. Integrantes: Launch Octopus, Whalegator, Bubble Crab e Squid Adler. Sétima unidade, Cavalaria Aérea. Integrantes: Storm Eagle e Overdrive Ostrich. Oitava unidade, Divisão Blindada. Integrante: Armored Armadillo. Nona unidade, Polícia de Operações Especiais. Integrante: Steam Chameleon. 13ª unidade, Divisão Polar. Integrante: Steel Penguin. 14ª unidade, Divisão de... Deus do céu, são quantas unidades desse treco, pelo amor de Deus? Integrante: Magma Dragoon. 17ª unidade, Membros de Elite. Integrantes: Sigma, Zero, X, Vile, Boomer Kuwanger, Spark Mandrill, Flame Stag, Graft Beetle e Mac. Lembrando que a 17ª unidade de Elite só era convocada em casos especiais. Apesar de estar na unidade de Elite, X era considerado um Maverick Hunter classe B por causa de sua constante hesitação em combate, sempre pensando muito e agindo pouco. Bom, com esse time nervosamente bem selecionado de reploids de Elite, parecia que finalmente as coisas iriam voltar a andar. Zero e Sigma trabalhavam ao lado de X, ou seja, os robôs mais poderosos que o mundo já viu estavam do nosso lado, lutando pelo bem. Infelizmente, isso não durou muito. O vírus que estava se adaptando a Sigma tinha sofrido tantas mutações que acabou se tornando uma coisa só com a programação dele. Essa nova variedade... Pronto, peraí, era o vilão de novo. Conhecida como Sigma Vírus, e era tão forte que além de conseguir mexer com a mente do líder dos Hunters, permitia que ele manipulasse outros reploides para fazer o que quisesse. Sigma se tornou uma vítima de Wily, que agora fazia do planeta Terra todo um refém de suas ambições. Se ele não conseguiu dominar o mundo quando vivo, não era a morte que o impediria de tentar. Talvez ele soubesse que isso um dia poderia acontecer e fez tudo de forma proposital, ou talvez tudo não passasse de coincidência. Fato é, Dr. Wily e Dr. Light mantiveram suas influências mesmo vários anos após terem morrido, um deles tentando salvar o mundo e o outro tentando destruí-lo. Uma guerra que ultrapassou os limites do tempo. Esse é o século 22, e o mundo não poderia estar mais sombrio. Só há uma esperança, um brilho azul em meio a todo esse desespero. O robô feito por um cientista que temia pelo futuro da Terra é X, a última esperança da humanidade. Bom, então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se me pôs, comentar os próximos vídeos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!